Mais uma vez eu quero saudar a todos vocês que nos acompanham através da nossa formação no lar. E hoje é o nosso terceiro encontro sobre São José. Como nós já sabemos, estamos no ano dedicado a ele. O Papa Francisco, um grande devoto também de São José, ele quis que também nos deixar um texto que se chama uma carta apostólica, onde ele quer partilhar conosco as suas reflexões, especialmente durante esse tempo da pandemia. E esta carta apostólica ele a intitulou Patris Corde, ou seja, São José é o pai do coração. E o Papa, ele escreve esta carta para lembrar os 150 anos, no ano de 2020, desta declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Nós sabemos que isto aconteceu no ano de 1870, através de um decreto a pedido do Papa Pio IX, a Sagrada Congregação dos Ritos daquele tempo elaborou um documento que se chama Quemat Modum Deus, e neste documento se declarou São José como padroeiro da Igreja Universal. E o que levou o Papa Pio IX a declarar São José padroeiro da Igreja? Olhando o próprio texto, nós descobrimos o motivo. Ele o faz justamente por causa da situação difícil que a Igreja vinha passando naquele tempo. Perseguições, dificuldades de tudo quanto é tipo. Para termos uma ideia, eu cito um parágrafo desta carta, desse decreto que diz: nestes tempos tristíssimos, em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. É que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao Sumo Pontífice as suas súplicas e a de todos os fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Universal. Então vemos que é um pedido que foi feito pelos bispos e pelo povo cristão, para que o Papa declarasse São José como este patrono tão especial e tão querido de toda a Igreja. E o que levou o Papa Francisco a escrever a sua carta, que se chama Patris Corde? O que o levou a fazer isto? Primeiramente, comemorar os 150 anos desta declaração de Pio IX. Em segundo lugar, a pandemia. Ele vai dizer que esta ideia de escrever e declarar também o ano dedicado a São José foi amadurecendo à medida que a pandemia foi avançando. E também diante de outras situações difíceis e complicadas vividas pela Igreja, que ainda é perseguida em muitos lugares, e também muitos cristãos que conhecem dificuldades, desemprego, são migrantes e tantas dificuldades.
E quais são os objetivos? O que o Papa pretende com esta carta? Podemos dizer 4 coisas. A primeira, ele quer aumentar no povo cristão e em cada um de nós o amor por este grande homem chamado São José. Em segundo lugar, ele quer nos motivar e motivar todos os cristãos a sempre se colocar sob a intercessão de São José e sob o seu patrocínio. Em terceiro lugar, para convidar a todos nós para podermos assim imitar sempre mais as virtudes de São José, especialmente o cuidado com a família, a sua maneira de amar o trabalho e tudo o que ele representou para a Sagrada Família. E em quarto lugar, para que nós possamos aprender com ele, com São José, a em tudo sermos obedientes a Deus e em tudo fazermos a vontade de Deus. O Papa, quando ele, lá no final da encíclica, ele nos diz assim: só nos resta implorar a graça das graças, a nossa conversão. E o Papa Francisco, ele lembra que foi justamente num momento difícil da Igreja, devido às dificuldades, à perseguição da própria Igreja, que Pio IX o declarou patrono da Igreja, e da mesma forma também hoje ele, Papa Francisco, vendo a pandemia e todas as dificuldades, ele também quer prestar uma homenagem especial a São José, declarando 2020-21 o ano dedicado a ele. Lá no início desse decreto de 1870, nós lemos: da mesma maneira que Deus havia constituído São José, filho de Jacó, como primeiro ministro de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o seu povo, assim também, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, escolheu um outro José e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. E os tesouros mais preciosos são justamente Jesus e Maria, a Sagrada Família. Então o Papa, durante toda esta carta apostólica, ele procura nos mostrar que José amou Jesus com um coração de pai. Com um coração de pai. É assim que José amou Jesus, que nos evangelhos é chamado o filho de José. E o Papa nos lembra que os evangelistas, nós já falamos isso no nosso primeiro encontro, que não falam muito de São José, apenas 14 vezes. Mas diz o Papa que, mesmo falando muito pouco dele, o que dizem é suficiente para nos ajudar a compreender o gênero de pai e também a missão que Deus confiou a José como o pai de Jesus. Nós sabemos, olhando estes evangelhos, que José, ele é o humilde carpinteiro, que estava prometido em casamento a Maria, Mateus 1:18, era um homem justo, Mateus 1:19, era um homem sempre pronto a cumprir e a fazer a vontade de Deus, Lucas 2:22, Lucas 2:27, 39, que viu o Messias nascer na pobreza, na miséria, num estábulo, nascer na simplicidade, sem poder fazer nada, Lucas 2:7, como também ele foi testemunha
da adoração dos magos, Lucas 2, 8 a 20, também da adoração dos pastores, Lucas 2, 8 a 20, dos magos 2, 1 a 12, Mateus. José amou Jesus com um coração de pai. E isto nós percebemos justamente pela sua coragem. Ele foi corajoso ao assumir a paternidade legal de Jesus. E no Templo de Jerusalém, quando ele ouviu a profecia de Simeão, ele percebeu que Simeão nem sequer faz alusão a ele. Apenas Maria, dizendo que uma espada atravessará o coração de Maria. Por isso José, ele ficava muito na dele, na simplicidade, sem querer aparecer, colocando sempre a Maria e a Jesus na frente. E ele, como pai cuidadoso, estava ali presente na vida dessas duas pessoas tão importantes e tão caras para ele. José amou Jesus com o coração de pai quando ele defendeu Jesus diante de Herodes e foi residir como migrante no Egito. E também, quando necessário, ele voltou novamente para a sua pátria e foi viver numa cidade pequena do interior, Nazaré. Ele foi um pai que amou Jesus com o coração de pai quando experimentou a perda de Jesus no templo, com tudo o que isto implica, com toda a angústia, todos os momentos de angústia que ele, juntamente com Maria, tiveram naquele momento até encontrá-lo no templo. Depois de Maria, nós podemos dizer, e o Papa nos lembra isso, que nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério da Igreja como São José, o esposo de Maria. Por isso, Pio IX o declarou o padroeiro da Igreja Universal. Pio XII como o padroeiro dos operários, instituindo o 1º de maio como festa dos operários e São José operário. São João Paulo II como o guardião do Redentor. E o povo o invoca como padroeiro da boa morte, padroeiro das famílias, padroeira dos pais de famílias. E assim o Papa Francisco, por ocasião dos 150 anos da declaração de São José, o patrono da Igreja, ele nos diz: eu quero deixar e eu quero partilhar e falar aquilo que o meu coração transborda nesta carta apostólica. Então o Papa Francisco, ele quer partilhar algumas reflexões pessoais dele, justamente sobre esta figura maravilhosa e extraordinária que é São José, tão próximo da condição humana e de cada um de nós. E esse desejo, diz o Papa Francisco, ele foi crescendo ao longo da pandemia que nós ainda estamos vivendo. E o Papa nos lembra que nesta pandemia nós descobrimos o quanto são importantes para a sociedade e para a nossa vida algumas pessoas que sempre estiveram na linha de frente do combate ao coronavírus. Se por um lado nós percebemos os governantes que não fizeram muita coisa, nós vemos tantas pessoas, homens e mulheres, que se dedicaram muito para estarem do lado das pessoas atingidas por esta doença. E o Papa nos diz que, em meio à pandemia, nós percebemos que a nossa vida, ela é tecida e sustentada justamente por essas pessoas simples e humildes, que
não aparece muito nos jornais, nas manchetes, que não chamam a televisão para aparecer, que não desfilam em passarelas, mas que no dia a dia desfilam nos hospitais, nos supermercados, nas avenidas, nas ruas e nas rodovias do nosso querido Brasil. E o Papa nos diz: trata-se dos médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores de supermercados, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, policiais, voluntários e tanta gente. Em todos eles, nós podemos ver e eles podem também perceber em São José justamente alguém que também viveu assim. Porque José, ele foi um homem que nunca apareceu muito, ele passou desapercebido. Também nós o vemos como alguém com uma presença diária, discreta, escondida, mas sempre presente. Também como um intercessor, como um amparo e um guia, especialmente nos momentos difíceis. Então São José, ele lembra que todos aqueles que aparentemente não aparecem, estão escondidos, estão em segundo plano, têm sim um protagonismo e eles são importantes, como eles estão sendo hoje durante esta pandemia. E o Papa Francisco, na sua carta apostólica, ele faz uma pergunta que ele procura responder em 7 pontos. Qual é esta pergunta? Quem é São José? Ele responde em primeiro lugar dizendo que São José é um pai muito amado, é um amado pai. A grandeza de São José, ela consiste no simples fato de ele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como nos diz São João Crisóstomo, ele colocou-se inteiramente a serviço do plano salvífico. E o Papa Paulo VI, nós já citamos esse texto no último encontro, eu apenas retomo, ele nos diz que a paternidade de São José se exprime concretamente, em primeiro lugar, em ter feito da sua vida um serviço à Sagrada Família. Em segundo lugar, em ter usado a sua autoridade legal sobre a Sagrada Família para se doar, para fazer dom total de si mesmo. Em terceiro lugar, em ter convertido a sua vocação humana justamente ao amor doméstico, nesse amor colocado a serviço do Messias, que nasceu e que mora na sua casa. Por isso, São José é um pai muito amado e muito estimado. Assim como ele foi amado e estimado por Jesus, ele também é um pai amado e estimado pelos cristãos, que por isso mesmo percebemos tantas igrejas que são consagradas a ele, institutos religiosos, grupos de igreja, que se inspiram nele e na espiritualidade de São José. Também percebemos que muitos santos e santas foram devotos apaixonados de São José. Eu cito apenas Santa Teresa d'Ávila, que adotou São José como sendo seu advogado e intercessor, assim como ele é o nosso advogado e intercessor. Também percebemos hoje tantas orações dedicadas a ele, tantas pessoas devotas de São José, o mês de março que é dedicado a ele e tantas coisas que nós percebemos hoje e que nos mostram o quanto São José é e sempre será importante para todos nós e para todo cristão. Em segundo lugar, o Papa o define como um pai de ternura, um pai terno, um pai muito bom. Jesus viu
a ternura de Deus em São José. E José viu Jesus crescer em sabedoria, em idade e em graça. Por isto, assim como São José, ele ensinou quantas coisas a Jesus. Ele certamente o ajudou a caminhar quando criança. Quantas vezes ele o segurava pela mão como um pai cuidadoso. Quantas vezes o colocou no seu colo, o levantou no seu rosto. Quantas vezes lhe deu de comer. Quanto cuidado que ele teve para com ele. Por isso, a ternura é a melhor forma para tocar o coração de alguém. Assim como também o contrário, a agressividade afasta as pessoas de nós, porque ela mostra a nossa incapacidade de acolher o outro e de estarmos do lado dele. E mostra que nós somos fracos e frágeis e que nós temos dificuldades em aceitar esta nossa fragilidade. E a vontade de Deus e o seu projeto passa através de José, e especialmente daqueles momentos de angústia e dificuldades vividos por ele. Assim, José, ele ensina-nos que ter fé também inclui dificuldades, também inclui fragilidades, também inclui momentos de fraqueza da nossa parte. E é justamente nesses momentos que nós precisamos sempre mais confiar e acreditar em Deus, assim como fez São José. Em terceiro lugar, o Papa Francisco o define como o pai obediente, ou o pai na obediência. Podemos dizer que toda a vida de São José se resumia simplesmente em tudo e em todas as circunstâncias, faça-se. Fazer a vontade de Deus, obedecer, mesmo sem entender muitas vezes, mas José obedeceu. Tudo quanto Deus fez em Maria, ele também o fez e revelou a José, especialmente através de sonhos. José, nós sabemos que ele sentiu uma angústia muito grande diante da gravidez inesperada de Maria. Porém, em sonho, o anjo ajudou-o a resolver este dilema. Não temas receber Maria como tua esposa. Mateus 1, 20 a 21. E a resposta de São José foi a obediência. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência, ele superou todos os dramas da sua vida e salvou a vida de Maria, que poderia ser apedrejada caso ele a acusasse. Um segundo momento, um segundo sonho, o anjo dá uma ordem a José diante da perseguição de Herodes. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2,13. E José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre dificuldades que encontraria, vai ser muito difícil, é muito complicado. Ele simplesmente foi. Mateus 2, 14 a 15. Também no Egito, o anjo ordena a José para voltar novamente para a sua pátria. E José obedece sem hesitar. Mateus 2, 21. Ele retornou e retirou-se para a região da Galileia. Mateus 2, 22. Em todas as circunstâncias da vida de José, ele soube pronunciar o seu faça-se. Assim como Maria na Anunciação e assim como Jesus no Getsemane. Eu tenho certeza que José ensinou a Jesus a ser submisso a ele e a sua mãe.
e ao longo de toda a sua vida oculta, Jesus aprendeu muita coisa com José, mas sobretudo aprendeu com ele a sempre fazer a vontade do Pai. E por isso mesmo no Getsemane, ele prefere cumprir a vontade do Pai e não a sua. Mateus 26, 39. Fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, como nos diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Em quarto lugar, o Papa o define como o Pai acolhedor, ou Pai no acolhimento. José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Ele confia plenamente nas palavras do anjo. O Papa Francisco, em 2017, na sua visita à Colômbia, ele diz: hoje, neste mundo, onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de um homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, pela dignidade e pela vida de Maria. Diante do ocorrido, José deixa de lado todos os seus raciocínios humanos. Ele deixa de lado a justiça humana e simplesmente acolhe a vontade de Deus. O que Deus disse a ele: José, filho de Davi, não temas. Mateus 1:20. E esse mesmo Deus hoje continua repetindo isto a todos nós, especialmente nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Muitas vezes Deus nos diz: não tenha medo, não tenha medo, confia, acredita, assim como José, que confiou e sempre acreditou em Deus. Por isso, é necessário deixar de lado toda a desilusão para dar lugar àquilo que muitas vezes nós não queremos ou não escolhemos, mas sim acolhermos sempre na nossa vida a vontade de Deus, assim como fez São José. Ele não procurou atalhos, mas ele enfrenta tudo de olhos abertos, de cabeça erguida, assumindo em todos os momentos a sua responsabilidade. Esse acolhimento de José nos convida também a receber e acolher especialmente nossos irmãos, especialmente os mais pobres, os mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil, nos diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Porque o nosso Deus é o Pai dos órfãos e o defensor das viúvas, diz o Salmo 68, 6. E manda amar o estrangeiro, nos diz o livro do Deuteronômio, capítulo 10, 19 e também Êxodo 22, 20. Em quinto lugar, o Papa define São José como o pai corajoso, ou como diz o Papa, o pai com coragem criativa. Quando nós lemos os evangelhos da infância, muitas vezes somos tentados a perguntar: mas por que Deus não agiu de forma diferente? Por que José precisou passar por tantas dificuldades? Por que isso? E a resposta, nós podemos dizer que Deus, ele sempre intervém através de pessoas. Ele quer contar com as pessoas, assim como ele contou com São José. E São José foi justamente este homem que Deus escolheu para uma missão especial na história da redenção. Através de José, Deus salva o menino e a sua mãe. Através de José, ele arranja um lugar para que esse menino pudesse nascer, mesmo sendo um estábulo, para que ele pudesse nascer num lugar o mais acolhedor possível. Também diante dos perigos de Herodes, Deus contou com José para organizar a fuga para o Egito e tantos momentos onde ele teve que cuidar e zelar pelo bem da sua esposa e também de Jesus. E muitas vezes na nossa vida
nós temos a impressão que Deus esqueceu de nós, que Ele não nos ajuda. Isto não significa que Deus nos tenha abandonado quando temos esta impressão, mas isso significa que Deus confia em nós. Ele sabe que nós podemos e somos capazes de enfrentar de cabeça erguida as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Os evangelhos não nos dizem nada sobre o que Maria e José enfrentaram no Egito, mas nós podemos imaginar que José teve que correr atrás de trabalho, comida, encontrar uma casa, encontrar um emprego para poder dar uma vida o mais digno possível para Maria e para Jesus. A Sagrada Família certamente teve que enfrentar problemas, como todas as famílias enfrentam problemas e dificuldades. E São José, por isso mesmo, é o padroeiro especial de todos aqueles que se encontram em dificuldades, especialmente aqueles que são forçados muitas vezes a deixar a sua terra por causa de guerra, de ódio, de perseguições, da miséria, da fome. E Deus confia nesse homem. E o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que sempre está do lado, que vai sustentá-la, a ela, Maria, bem como também ao menino. Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica, no número 963, nos diz: São José não pode deixar de ser guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, espelha-se a maternidade de Maria. E assim todo pobre, todo necessitado, todo atribulado, todo forasteiro e doente, sempre pode contar com o patrocínio de São José, especialmente nesses momentos difíceis. E de São José nós devemos aprender justamente esse mesmo cuidado e esta mesma responsabilidade que ele teve com o menino e também com a sua mãe. Nós devemos aprender com ele. Em sexto lugar, o Papa Francisco o define como o pai trabalhador. Um dos aspectos que caracterizam a vida de José é, sem dúvida, o seu amor pelo trabalho. Ele era carpinteiro e deve ter e trabalhou honestamente para garantir o sustento para a sua família. Com ele também nós aprendemos o valor, a dignidade e a alegria de podermos comer o pão fruto do nosso trabalho, assim como Jesus, que o ajudou no trabalho, assim como José, que com o seu trabalho sempre sustentou a sua família. E o Papa Francisco nos convida a lembrar tantas e tantas famílias que perderam o trabalho, que estão expostas hoje a grandes dificuldades, especialmente por causa dessa pandemia. E o trabalho de São José nos lembra que o próprio Deus, que veio até nós, que se encarnou, ele não desdenhou o trabalho. Se a perda de trabalho hoje que afeta tantos irmãos e irmãs e que tem aumentado tanto durante esse tempo de pandemia, é justamente um apelo para nós, para quem sabe sermos mais solidários com eles, e também a todos aqueles que perderam o seu trabalho, para recorrerem à intercessão de São José, o esposo de Maria e também o pai de Jesus. E, em sétimo lugar, o Papa o define como o pai na sombra. E ele cita um escritor polonês chamado Jan Dobrazinski, que escreveu um livro intitulado A Sombra do Pai. E nesse livro ele conta a história de José. E ele utiliza justamente esta imagem da sombra para apresentar esta figura extraordinária de São José,
que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste, porque Ele o guarda, Ele o protege, Ele cuida dele. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida. E José soube muito bem fazer isto em relação a Jesus. José nunca se colocou no centro, mas ele sempre soube como se descentralizar, colocando Maria e Jesus no centro da sua vida, e ele ficava na retaguarda, no seu silêncio e na sua discrição. A felicidade de José é sem dúvida, nós podemos dizer, em poder viver e se doar inteiramente como esposo e como pai para a sua família. Eu tenho certeza que a felicidade de muitos pais de família também é esta, em poderem se doar para os seus filhos, sacrificando-se por eles e sacrificando-se pela sua esposa. Quantos pais de família vivem para os filhos? No trabalho, no cuidado, a exemplo de São José. São José, nós nunca percebemos neste homem frustração, decepção, mas nós vemos sempre nele esta pessoa cheia de confiança em Deus e no projeto que Deus tem para a sua vida. E ele procurou ser fiel a esse projeto e a esta missão que Deus confiou a ele. E para concluirmos este nosso encontro, convido a todos para rezarmos juntos a oração a São José, que se encontra no final desse documento do Papa Francisco Patris Corde. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse semestre, desde o mês de março até agora. Com este nosso encontro de hoje, nós vamos interromper por um mês a nossa formação no lar e retomaremos novamente no mês de agosto. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós e nossas famílias, por intercessão de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa mãe, e de São José, seu castíssimo esposo, que desça sobre nós, que desça sobre todas as nossas famílias, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.